Boa tarde, senhores, boa tarde. Professora Alexandra Boixá, EP3, orientadora do Núcleo de Prática Jurídica de Niterói, começando hoje mais uma trilha obrigatória EP3. Vamos tratar de recurso em sentido estrito. E como não poderia deixar, lembrar os senhores que a gente está presencial, ok? A gente está presencial na sala 504, aqui do Bloco F, a outra Conceição, bloco do próprio NPJ. Quem está assistindo em casa não vai deixar de receber a carga, ok? A carga horária necessária, mas a gente sabe que quem está presencial está recebendo uma carga horária especial. Tudo bem? Senhores, lembrando mais uma vez, não deixando de que tanto a trilha obrigatória quanto a jornada de aprendizado, tanto a trilha obrigatória quanto a jornada de aprendizado, ela exige o quê dos senhores? Um relatório, aquele lindo relatório. Então, por favor, não deixem, ok? Vou tirar o efeito da minha tela para poder os senhores terem acesso ao quadro. Só um minutinho que, ó, nosso não está aceso. Estou acelerando para a galerinha. Tudo bem? Então, senhores, não esqueçam de providenciar o relatório. Só um minuto, desculpa. Não deixem de providenciar o relatório. O relatório tanto para a trilha quanto para a jornada, combinado, senhores? Tanto para a trilha quanto para a jornada. E aí, como não poderia ser diferente, senhores, quem está aqui em sala está acompanhando aqui a trilha, o slide na telinha. A professora vai tentar aumentar um pouquinho, porque, né? Pronto, ok? Agora dá para acompanhar, né? E aí, senhores, o que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar de nada mais, nada menos do que recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, senhores, que trata, para alguns, equivocadamente, o agravo de instrumento do processo penal. Não, senhores. Por que equivocadamente? Recurso em sentido estrito não pode ser considerado o recurso que vem para o processo penal com o mesmo viés, objetivo do agravo de instrumento. Por que não pode? Vou trazer para cá um pouquinho. Porque, senhores, hoje eu falei para o pessoal do EP3 de Vinícius, né? Hoje eu falei para o pessoal do EP3 de Vinícius, perguntei, tem agravo de instrumento em processo penal? A maioria foi disse. Não, senhores, temos. Da decisão que não admite recurso especial ou recurso extraordinário, cabe agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento é em processo penal. Então, senhores, temos agravo de instrumento em processo penal? Sim, temos agravo de instrumento em processo penal. Então, não podemos mais falar a blasfêmia de dizer que não temos, que temos, na verdade, o recurso em sentido estrito substituindo o agravo de instrumento em processo penal. A professora hoje está inquieta com a gravação, desculpa. Ok? E aí o que acontece hoje? Não é isso. Por que se fala muito disso? Se fala muito disso porque o recurso de distrito, ele é o recurso em regra possível de se interpor em face de decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias, senhores, em regra, porque em regra, vocês vão ver por quê, em regra são objeto de recurso em sentido estrito. Como é que eu sei? Porque o caput do artigo 581 vai dizer para vocês, cabe recurso em sentido estrito em face dos despachos, decisões e sentenças. Primeira coisa que eu preciso lembrar aos senhores recurso em sentido estrito cabe em face de decisões e sentenças. Lembrar aos senhores que o Código de Processo Penal de vocês é anterior ao Código de Processo Civil de 73, que apresentou a teoria da ação de Savigny, e ele trata sobre o quê? Sobre o fato de que recurso nada mais é do que a extensão do direito de ação. E quando fala do direito de recorrer, fala-se daquilo que é possível de se recorrer. E a jurisprudência, a doutrina já é uniformizada no sentido que de despacho não se recorre. Professora, por quê? Porque despacho não tem cunho decisório. Despacho é mero impulso oficial do processo. No processo penal, despacho é determinação de intímidas testemunhas, designa audiência, instrução e julgamento. Cite-se o réu. São impulsos oficiais. É um comando judicial que dá o impulso oficial ao processo penal. E dessas manifestações jurisdicionais não cabe recurso. Então, qual é o processo penal de você está lá? Cabe recurso de distrito em face de despacho, decisão e sentença? Tá. É verdade? Não. Não cabe recurso de distrito em face de despacho.
Além do mais, senhores, vocês vão ver que o 581 tem um rol de decisões que podem ser objeto de recurso de distrito. O que eu vou dizer para vocês? Esse rol, ele é taxativo. Ele constitui números cláusulos. Ou seja, somente as decisões que ali estão dispostas podem, então, ser objeto do recurso de distrito. Qual é a dificuldade? A dificuldade hoje é que existe a possibilidade que se interprete de forma extensiva ao rol. Professora, não entendi. Vocês vão ver um 581, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ó. Caberá recurso de distrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Professor, o que seria sentido estrito de forma extensiva? Parcela da doutrina vai dizer para você que cabe recurso de distrito também contra a decisão que recebe a denúncia ou a queixa. E eu faço uma pergunta para os senhores. Está no rol? Não. Mas, em virtude de uma paridade de armas, caberia para uma parcela da doutrina interpor recurso de distrito em face da decisão que recebe a denúncia ou a queixa. Por que isso não é muito discutido? Porque, se vocês perceberem, a partir de agora, toda vez que eu falar, ó, cabe recurso de distrito da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. E da decisão que recebe? Senhores, da decisão que recebe, por mais que se discuta, né, haja controvérsia envolvendo a possibilidade de interpor recurso de distrito, eu vou lembrar os senhores o seguinte: qual é a medida judicial mais eficaz no caso? É a possibilidade de interpor recurso de distrito ou de impetrar habeas corpus? Mas, professora, vai impetrar habeas corpus substitutivo de recurso? Vai impetrar habeas corpus quando, na verdade, é uma decisão que deveria ser objeto de recurso? Não, senhores. Vai impetrar habeas corpus porque, ao receber uma denúncia ou queixa, ao receber uma denúncia ou uma queixa-crime, existe uma ameaça ao seu direito de ir e vir. Porque qual é a pretensão, qual é a busca da jurisdição final de uma ação penal? A pretensão punitiva do Estado, que envolve a aplicação de uma pena, onde, em 99% das vezes, envolve a restrição da liberdade de ir e vir. Uma pena de reclusão, detenção, prisão simples. Tudo bem? Então, a discussão ela acaba caindo por terra por isso. Por que ninguém quer interpor recurso em distrito contra a decisão que recebe a denúncia ou a queixa? Todos querem impetrar habeas corpus. E vocês vão ver que nos ensinos seguintes, toda vez que eu falar com vocês sobre interpretação extensiva, vocês vão concluir da mesma forma. Por que não se discute muito isso? Porque o remédio mais eficaz não seria autorizar a interposição de recurso de distrito. O remédio mais eficaz seria impetrar habeas corpus. Ok? Além disso, senhores, cabe recurso de distrito contra a decisão que conclui pela incompetência do juiz. E aí eu preciso lembrar os senhores, o pessoal esquece muito disso. Segunda fase do tribunal de júri só se inicia quando a preclusão da pronúncia, um juízo de admissibilidade da acusação, no qual o juiz togado, ele reconhece ser caso de levar aquele processo a plenário do júri. Decisão de pronúncia. Mas também o pessoal esquece que nessa primeira fase, onde o juiz vai fazer esse juízo de admissibilidade, ele pode impronunciar, ele pode pronunciar, ele pode absolver sumariamente e ele ainda pode desclassificar o delito. Professor, o que é desclassificar? É quando ele reconhece que aquele processo está julgando um ilícito que não é doloso contra a vida, porque compete ao tribunal do júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Quando não é doloso contra a vida, não é da competência do tribunal do júri. E ao reconhecer isso, qual é o nome da decisão que o juiz vai proferir? Desclassificação. Qual é a consequência da desclassificação? A consequência da desclassificação, senhores, é exatamente concluir pela incompetência do juiz. É dizer, não sou eu, presidente do tribunal do júri, competente para processar e julgar essa demanda, razão pela qual eu remeto o processo para o juiz competente. E olha que beleza. Ao remeter o processo para o juiz competente, qual é o recurso que cabe? Reze. Vocês estão muito acostumados a dizer que cabe reze das decisões que concluem pela incompetência do juiz. Uma decisão de declínio de competência, seja em exceção de incompetência, seja nos autos de processo penal. Declínio da minha competência. Aí vocês, pronto, cabe reze. E aquele que desclassifica do delito? Desclassifica o delito e remete os autos ao juizado especial criminal.
Desclassifico o delito e remeto os autos à vara criminal. Reconhecimento de incompetência também cabe reze. Ok? Cabe reze das decisões que julgarem exceções de competência, exceção de impedimento, salvo suspeição. Por quê? Porque a suspeição, senhores, não é julgada pelo juiz, ela é julgada pela segunda instância. E eu estou apresentando aos senhores um recurso tipicamente de primeira instância, que vai ser interposto em face de decisões e sentenças proferidas por juiz a qual do incidente de suspeição que é julgado pelo colegiado do Tribunal de Justiça hierarquicamente superior ao juiz a quem se alega suspeição, vai caber o recurso próprio lá em cima. Como assim próprio? Se for julgado de forma monocrática, cabe agravo interno. Se for julgado de forma colegiada, mas não, né? Não unânime, pode ser caso de embargo. Se não for, e assim por diante. Recurso especial, extraordinário, e assim por diante. Mas lá em cima. Então, reze, para quem não conhece, recurso sentido estrito, para os íntimos, reze, cabe apenas quando julgar exceções que não sejam de suspeição. Outra dica, senhores, falou de fiança. Cassou, negou, arbitrou, tornou idôneo, indeferido. Falou de fiança, cabe recurso distrito. Falou em liberdade, em manutenção da liberdade do agente, cabe recurso distrito. Professor, não entendi. Indeferiu prisão preventiva, manteve o réu livre, cabe recurso distrito. Revogou a prisão preventiva, colocou o réu em liberdade, cabe recurso de distrito. Concedeu liberdade provisória, ou seja, colocou o réu em liberdade, cabe recurso de distrito. Relaxou a prisão ilegal, colocou o réu em liberdade, cabe recurso de distrito. Vem para a interpretação contrária ao senso de forma extensiva. Se negou prisão preventiva, cabe reze, então, da decisão que decretar a prisão preventiva, tecnicamente poderia caber reze. É uma boa interpretação. Se você tem um cliente que teve a prisão preventiva decretada, os senhores vão interpor reze ou vão impetrar habeas corpus? Você tem uma decisão que indeferiu o relaxamento da prisão. Prisão ilegal. Você pede relaxamento e ele não precisa nem ser pedido, o relaxamento pode ser dado de ofício. E aí? E a prisão não é relaxada. Vocês vão interpor recurso de distrito e aguardar o processamento de um recurso, ou vocês vão impetrar um habeas corpus que tem processamento prioritário. Eu espero que a resposta de todos seja impetrar habeas corpus. Tudo bem? Ok? Seguindo, senhores, que julgar quebrada, fiança ou perdido seu valor. Falou em fiança, cabe reze. E aqui, primeiro momento em que cabe reze em face de sentença. Quando, professor? Julgar procedente e improcedente? Não. Isso a gente vai ver na trilha posterior. Na próxima trilha obrigatória, a gente vai tratar de apelação. A gente vai interpor reze da sentença que julgar prescrita ou extinta de qualquer forma a punibilidade do agente. Artigo 107 do Código Penal vai dizer aos senhores quais são as causas de prescrição de punibilidade. Vai dizer para os senhores quando será extinta a punibilidade do Estado em buscar a proteção punitiva. Morte do agente, anistia, graça, indulto, prescrição, perdão, retratação e assim por diante. Da sentença que reconhece essa causa de extinguir da pretensão do Estado, cabe recurso de distrito. Então, senhores, aquela velha pegadinha. Em face de toda e qualquer sentença no processo penal, o recurso cabível é apelação. Não. Não é. Tudo bem? E aí vem uma outra questão. Senhores, o Código de 40, a Lei 4044, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, salvo engano, é de 76, 86, não me recordo o ano. Só sei que é posterior ao Código de Processo Penal. E a Lei de Execuções Penais, para quem não sabe, vem regular exatamente o processamento, cumprimento e julgamento das penas. Professora, como assim? Senhores, após o cumprimento de uma pena, a pretensão do Estado é extinta através de sentença.
e aonde se processa, julga e analisa todas as questões envolvendo o cumprimento de pena. De acordo com a Lei de Execuções Penais, todas as medidas relacionadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade no país serão processados e julgados pelas várias execuções penais. Com isso, senhores, passou a ter uma lei especial posterior que derrubou lei geral anterior. Só que, professora, constou expressamente a revogação? Lógico que não, né, senhores? Não ia, nosso legislador não ia facilitar para a nossa vida. Não constou. Por isso, senhores, toda vez que o 581 falar de pena ou benefício de pena, de cumprimento de pena, na verdade, não cabe mais recurso distrito. Cabe agravo em execução do artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Quais são esses exemplos? Negar ou revogar a suspensão condicional da pena, negar ou conceder livramento condicional, execução penal, tá? Decretar medida de segurança depois de transitar de julgado a sentença condenatória, impuser medida de segurança em virtude de transgressão de outra medida de segurança, são cumprimentos de pena. Então, não cabe, senhores, não cabe reze. Cabe o quê? Agravo de execução. Tudo bem? Ok? E o que a gente precisa saber de reze? Reze, como a maioria dos recursos de processo penal, os outros, apelação de recurso civil distrito, possuem o que a gente chama de dupla interposição. Tá? Dupla interposição. O que eu quero dizer? Professora, você primeiro interpõe um recurso e depois de interpor o recurso, você tem um prazo para apresentação das razões. Tudo bem? Professora, qual é o prazo para recorrer no recurso antidistrito? O prazo é de 5 dias. E não se houve prazos úteis, sabe, senhores? Prazos são contados no processo penal, aqueles previstos no Código de Processo Penal são contados de forma corrida. E não existe prazo em dobro para a Defensoria, não existe prazo em dobro para o Ministério Público, tá? Então, 586 vai dizer: o recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias, salvo quando se tratar da publicação de lista definitiva de jurados, onde o prazo do reze passa a ser de 20 dias. Ok? O juízo recebe a manifestação dizendo: quero recorrer. Quem é que pode dizer quero recorrer para o juiz? Para quem não sabe, senhores, o desejo de recorrer pode ser manifestado pelo réu, independente de manifestação postulatória. Traduz, professor. Apesar de não ser constituído advogado, se o réu disser quero recorrer, independente do que seu advogado, seu defensor público disser, compete ao juiz receber o recurso interposto por réu e dar vista para a defesa técnica apresentar razões. Professora, que recurso que ele interpôs? Aquele que ele disse quero recorrer. E aí, qual é o prazo para recorrer? 5 dias. Interposto o recurso, o juízo faz um juízo de admissibilidade envolvendo questão de preparo, recolhimento de custas e tempestividade, ok? Tendo sido observado, dá-se vista para a apresentação das suas razões. Vai se dar vista para a apresentação das suas razões. Prazo para razões, senhores, 2 dias. Artigo 588 CPP vai dizer que, contados da interposição do recurso, dentro de 2 dias serão apresentadas as razões e, após a interposição das razões, será dada vista a parte contrária para a apresentação das suas contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, senhores, o detalhe mais importante do recurso de distrito: nasce para o juiz a obrigação de exercer o juízo de retratação. Como assim? Ele tem que se manifestar no sentido de se vai manter a decisão objeto do recurso ou será reformar essa decisão. Esse juízo de retratação, ele pode ser positivo ou negativo, mas ele obrigatoriamente precisa ser exercido, tá?
Exercido de retratação, mantida a decisão recorrida, sobe o recurso para a segunda instância. Ok? Sobe o recurso para a segunda instância. Professora, eu tenho que esperar o prazo de razões? Eu posso interpor recurso juntamente com as razões? Eu posso peticionar dizendo, quero recorrer, aproveito, estou trazendo a vocês as minhas razões? Pode. Mas em que prazo que vocês vão fazer isso? Prazo de recurso é 5, de razões são 2. Então, você pode interpor recurso com razões no prazo de 7 dias? Não! Vocês vão interpor recurso e as razões concomitantemente no prazo de 5 dias. E vai constar lindamente na petição. Venho por meio deste interpor recurso distrito nos termos do artigo 581, inciso tal. Na mesma oportunidade, renuncio ao meu prazo do 586 para apresentação de razões, tendo em vista a apresentação concomitante a respeito. Nesta oportunidade, requeiro, nos termos do 58, não lembro agora, vamos lá, onde é que está a retratação dos... Nos termos do artigo 588, não, cadê a retratação? Daqui a pouco a professora acha. 589, parágrafo único, deverá então o juiz reformar o despacho recorrido ou então mantê-lo, esclarecendo o porquê da razão da manutenção daquela decisão. Ele mantendo o despacho, olha o erro técnico, ele mantendo a decisão, a sentença, sobe o processo para a segunda instância, pois é competência do colegiado do Tribunal de Justiça hierarquicamente superior ou do Tribunal Regional Federal hierarquicamente superior a analisar as razões do recurso. Tudo bem? Daí parece fácil, né? Sem problema. Professor, mas existem recursos interdistritos que vão ser interpostos e que não poderiam parar o processo. Por quê? Porque a regra é que o processo penal não tem efeito suspensivo no recurso. Então, por que cargas d'água poderiam interpor um recurso em face da decisão que indeferiu a prisão provisória, a prisão preventiva, e ao interpor recurso, o recurso ficar preso no processinho e subir tudo para a segunda instância, quando, na verdade, aqui deveria ser indeferida a prisão preventiva e tocar o barco, mandar citar, apresentar defesa, IJ. E aí? E aí, senhores, quando o recurso tiver que subir sem levar o processo originário junto, porque esse processo precisa continuar andando, a gente chama da necessidade de reposição de recurso por instrumento. Professora, gravo! Não! Instrumento é a modalidade de instrução do recurso, de preparação, de anexar peças do processo. Transladado do processo principal, cópias para o processo recursal, cópia do processo, para que você, magistrado, de segunda instância, vulgo desembargador, possa, então, identificar o objeto do recurso, qual decisão, quando foi publicada, para analisar trânsito julgado, preclusão, observância da lei processual penal no que consiste ao prazo recursal, e, posteriormente, decidir. Tudo bem? E aí, senhores, eu trago para os senhores um modelinho de recurso de distrito. Um modelinho. Onde a gente direciona, senhores, o pedido de interposição de recursos para onde? Para o juiz prolator daquela decisão. Tudo bem? Por isso que aqui no exemplo eu boto ao Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, para lembrar os senhores que essa interposição se faz perante o juiz prolator da decisão, mesma coisa embaixo. Dou nome ao recurso, apresento, senhores, a informação de que as razões estão seguindo concomitantemente e peço para que o juiz, prolator da decisão ou sentença hora recorrida, exerça, então, o seu juízo de retratação, seja ele positivo ou negativo. Tudo bem? Em seguida, senhores, eu trato exatamente da peça de razões, porque eu interpus o recurso e mesmo que eu apresente concomitantemente as razões de recurso junto com a interposição, essas razões não são direcionadas ao juiz de primeira instância. Elas são diretamente, obrigatoriamente direcionadas ao juiz que irá analisar o mérito do seu recurso. Quem é que vai analisar o mérito do seu recurso, senhores? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professora, por que está o espaço do embargador? Porque como o recurso ainda não foi distribuído, não só foi sorteado lá em cima,
Você não sabe quem é o relator do processo, não sabe qual é a Câmara ainda. Ok? Tudo bem? E aí, senhores? Nada além disso. Questões peculiares. Sempre que você olhar para uma interpretação extensiva do artigo 581, você vai verificar que o debate sobre a possibilidade de interpor ou não recurso em sentido estrito é inócua. Por quê? Porque cabe habeas corpus em todas as situações. Ah, mas é mera liberalidade da defesa de interpor recurso de estrito ou não apelação, e não habeas corpus. Senhores, concordo que é mera liberalidade, mas a escolha da política judiciária, da política de defesa, ela tem que se dar de acordo com o interesse do réu. O que é melhor para o réu? Um julgamento antecipado, com prioridade de julgamento, como ocorre no processamento de julgamento do habeas corpus, ou ele ser mais um na fila? Tudo bem? Tá? Além disso, senhores, existe uma previsão legal que autoriza que você diga que recorrer na primeira instância e, ao receber recurso e determinar a vinda de razões ao processo, o advogado vem informar o interesse de recorrer, mas de interpor razões na segunda instância. Professor, e pode? Senhores, tem se evitado muito, mas sim, pode. Está no Código Penal e não foi declarado inconstitucional. Então, sim, pode. Tudo bem? Senhores, hoje a trilha está mais curta, tomara que tenha valido a pena, o recurso de distrito tem que ler, tá? Mas lembrando, prazo de 5 dias para interpor, 2 para apresentar razões. Não é de 7 dias recurso de distrito. Não é de 7 dias. Tá bom? Combinado, senhores? O material do slide está disponível para vocês. Não se esqueça de fazer um resumozinho sobre recurso de distrito, entregar para o seu orientador na sala de aula. Professora Letina Boixá, orientadora do MPJ, EP3, porque sou professora de penal, processo penal e prática criminal. Combinado? Espero que o recurso de distrito tenha dado uma luz aos senhores. Lembrando, o coordenador do MPJ já deixou bem claro, só vai valer a hora do MPJ para quem providenciar a realização do relatório. Entregue para o seu professor, orientador não, seu professor do MPJ. Tudo bem? Senhores, obrigado pela atenção. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque a matéria é extremamente objetiva e trilha obrigatória semana que vem, a apelação criminal. Tá bom? Um beijo grande. Boa final de semana a todos. Fiquem com Deus.